Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Que bom, né, que estamos aqui nesta manhã de sol. Que bom que estamos louvando ao nosso Deus, agradecendo, né, por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, por tudo que Ele faz, né? E Deus trabalha de uma maneira diferente do homem, né? Eu preparei uma palavra e eu estava preocupada com isso. E de madrugada eu estava dormindo e meia acordada. E vinha as palavras, né, que eu tinha que falar. E eu tinha pedido isso para Deus, né? E eu vinha assim no meu ouvido aquelas palavras, vinham. E eu vim para cá e tudo que o pastor Sérgio falou e o louvor diz respeito à palavra, né? É uma coisa bem que é trabalhada por Deus, né? E Deus trabalha diferente do homem, né? Quando Ele quer fazer, é aquilo mesmo, né? Ninguém pode parar, não é verdade? Deus, estamos aqui, Pai. Eu quero glorificar o Teu nome, pela Tua beleza, pela Tua santidade, pelo Teu poder e justiça. Espírito Santo, meu Deus, fica conosco nesta manhã. Fica aqui conosco e nos ensina sobre Ti. Ensina-nos muito mais do que aquilo que nós já sabemos, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos, Pai, que esteja conosco, com a Tua mão estendida. Toma o Teu primeiro lugar nesse púlpito, Senhor, porque este lugar é Teu. Então, Tu estejas, Pai, do meu lado, me ensinando, Senhor, aquilo que eu preciso falar para os meus irmãos da manhã de hoje, que é preciso só confirmar, Senhor, porque Tu já falaste, Senhor, aquilo que Tu queria que fosse dito. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, o que eu escolhi para hoje chama eu nunca ponho o título porque eu sei que o meu irmão põe, né? Eu fico despreocupada, eu digo, o irmão põe lá e faz tudo, né? Mas hoje eu pus, não sei porquê, Jesus, o príncipe da paz, e está em Isaías 9, do 6 em diante, né? Do 6 até o 7, eu acho, né? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Paz da Eternidade e Príncipe da Paz, né? Tudo isso é um nome que Jesus tem, mas eu escolhi mesmo Príncipe da Paz, porque, né, que é o que Ele realmente é. E para falar de Jesus, o príncipe da paz, eu usei muito a palavra paz, que já tinha sido falada aqui, né? Mas como a palavra de Deus é nova cada manhã, a gente pode, né, usar essas palavras que vêm da Bíblia também, né? Então, irmãos, esse versículo nos mostra muita coisa, né? Porque a vida que nós estamos vivendo atualmente, né, é um mundo conturbado, né? Cheio de conflito nas famílias, nas ruas. A gente vê, né, muita coisa que desanima, né? Desanima não para Deus, mas para a gente estar aqui. Muitas vezes a gente nos pegamos, não é só eu não, pedindo para Deus abreviar aquele dia, porque tá difícil, tá muito difícil de viver, né? Ontem foi essa coisa de carnaval aí, né? Graças a Deus eu agradeci a meu pai que meu marido foi dormir cedo, porque ele vê. Ele fica, né? Mas aí ele foi dormir. Falou, eu não quero ver isso, eu vou dormir. Eu falei, trabalha, meu Senhor, em nome de Jesus, né? Amém, né? Então, aí eu fui, à medida que eu fui recebendo, eu fui passando, né? E nós precisamos de paz. Realmente, nós precisamos de paz. E não é aquela paz que se encontra em lugar que se pede um minuto de silêncio.
também não é ela, né? Não é a paz que, como o irmão falou aí nas angústias, não é a paz com a ausência da angústia, também não é essa a paz. Não é paz por acordos políticos, também não, né? E nem decreto do governo humano, e nem é paz, né? Fuga da realidade, né? A nossa paz, a paz que nós queremos é diferente, né? A paz que nós temos já é diferente, né? Porque a gente vê aí no mundo, não é parodiando ninguém, mas é verdade. Eles fazem paz, né? Pedem paz, mas fazem guerra. E depois fazem a guerra pela paz, né? E aí você entende? Não, a gente não entende. Por que que para lá tem tanta guerra? E por que que eles pedem paz? Já que é guerra que querem, né? E a gente aí também não entende isso, né? Então o que eu queria dizer, que a paz que nós temos e aquela que nós buscamos e damos glória a Deus por isso, também é aquela paz que Deus nos dá, aquela paz que excede a todo entendimento, como João disse também, né? Então, porque a verdadeira paz, só Jesus, o príncipe da paz, é que pode nos dar, porque é Ele que nos reconcilia com Deus, né? E é Ele que nos faz chegar até Deus, né? Para pedirmos aquilo que nós estamos. Na realidade, pedimos muito, fazemos pouco. Mas só que Deus, Ele faz sem pedir nada em troca, né? Deus não é aquela pessoa que cobra o valor, né? Eu quero o valor porque eu fiz isso para você. E nós não temos nada para fazer para Deus, a não ser, como o irmão acabou de falar, obedecer, né? E guardar os estatutos, aquilo que Ele mesmo nos ensina, porque é Ele que traz para nós, né? Todas as coisas. Muitas vezes a gente está meio sem saber escolher, mas aquilo vem. De repente tem aquela palavra que dá para você, né? Daí seguir, né? Com uma palavra às vezes a gente, né? Leva uma pregação, né? E isso é Deus, né? Isso é Deus, não somos nós, porque às vezes Deus hoje mesmo de madrugada e agora trabalhou de uma maneira, né? Mostrou realmente aquilo que Ele queria que fosse falado nesta manhã, né? Então, a gente vê que Deus nos deu essa paz e não foi assim, foi através do sangue derramado na cruz. O pastor acabou de falar isso também, né? E Deus nos deu essa paz, né? Que nós temos hoje. E o que cabe a nós fazer, né? Conservar, fazer o possível para termos essa paz, porque Jesus, Ele fez a maior parte, mas mesmo assim Ele continua trabalhando, né? Porque Ele é Deus forte, Pai da eternidade. Esse título foi dado para Ele antes do nascimento dele, né? Quando Isaías disse: o teu nome será maravilhoso, conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Isso tudo é Jesus, né? Então, Jesus é aquele que vai na nossa frente. Ele está ao lado de Deus, mas Ele está intercedendo por nós, né? Porque se acontece alguma coisa para um de nós, Ele está lá intercedendo: Pai, aquele é meu, né? Aquele eu ganhei na cruz, aquele ou aquela, né? Também estão. Então, Jesus, Ele é aquele que intercede por nós, é aquele que vem, né, como anjo, né, para as nossas vidas, nos ajudar a fazer, né? E Ele nos ajuda a ter paz com Deus, né? Tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos acontece na vida, nossos problemas, né? As nossas coisas que acontecem, Jesus sempre está ali. Deus sempre está ali, porque Jesus é Deus, né? Então Ele está sempre ali na nossa vida, procurando contornar, porque a nossa carne também não é fácil. E às vezes a gente acaba, não é sempre, irmão, mas a gente acaba perdendo a paciência,
né, a gente acaba perdendo a paciência, mas no momento que perdemos a paciência, naquele mesmo momento, daí a poucos minutos, o Espírito Santo está ali, falando o que você, né, precisa aprender sobre, né, sobre tudo, sobre eles também, né? Aí a gente vê, Jesus, ele veio desde o início, lá no Éden, já, né, já veio a promessa de que ele nasceria de mulher e esmagaria a serpente, né? Já veio, passou-se esse tempo todo, mas foi cumprida a promessa, porque Deus, ele sempre cumpre a promessa, né? Se ele falou que mandava Jesus, e Jesus foi obediente, né? Quando ele disse, eis-me aqui, manda-me a mim, envia-me a mim, né? E ele veio. A gente às vezes imagina, eu faço isso, eu imagino Jesus tirando seu manto, né? Sua coroa, sua glória, para ele vir aqui, né, fazer tudo aquilo que ele fez, morrer por nós, né? Nós temos essa paz, nós temos essa promessa, queremos obedecer porque temos fé através daquele sangue, aquele sangue que foi derramado por nós. E Jesus podia dizer, não quero mais, não fico, né? E pediria ao Pai, como ele mesmo disse, eu poderia pedir ao meu Pai, né? E ele mandaria milhares de anjos, né? Mas Jesus, ele foi até o fim, né? Ele foi até o fim. Nós vemos pela Bíblia o que Jesus sofreu, mas nem assim a gente chega perto de imaginar o que foi aquele sofrimento, né? E ele fez por mim, por ti, por ti, por ti. Ele fez por todos, né? Não foi por um só, porque ele poderia, né? Aquele que fez isso para mim está fora. Não, né? E Jesus ainda pediu perdão para aqueles, os algozes dele, porque foram pessoas, né? Pessoas más, pessoas ruins, né? Porque aquelas pessoas que receberam pão, aquelas pessoas que receberam curas, elas estavam ali gritando, crucifica, 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 né? E os outros que tinham medo dos judeus ficaram quietinhos, cada um no seu canto, né? Até os próprios discípulos se recolheram a si mesmo e deixaram que tudo isso acontecesse, exceto Pedro, que cortou a orelha de alguém lá, né? De um daqueles lá que ele cortou, né? Então a gente vê que João Batista, que era evangelista do quarto evangelho, né, da Bíblia, é do quarto, né? Ele é aquele discípulo que recostou a cabeça no peito de Jesus por ocasião da inauguração da primeira ceia, né? E ele encostou porque ele queria saber quem era o traidor naquela, né, outra. Mas ele deixou para nós também três, que eu escolhi na Bíblia, três verdades, né? Nesse mesmo verbo de 1 a 14, João 1, de 1 a 14. Onde está você, João? Tá certo aqui, né? É de 1 a 14, irmãos. É no João 1, mesmo João 1, que ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela.
Só até aqui, tá bom, né? Então, aí a gente vê, né, que o Verbo é eterno, né? O Verbo é eterno. A segunda que eu separei aqui é que Jesus, antes do nascimento, já tinha plena comunhão com o Pai na eternidade. Então, prova-se que ele era Deus, né? O terceiro que eu pus aqui, Jesus é o Verbo divino. Jesus não é um ser criado por Deus, né? Ele tem a mesma essência de Deus, né? Os três se formam um, mas se formam um num só espírito, não é isso, né? E desde o começo ele já tinha comunhão com o Pai na eternidade. Então isso nos faz ver que ele é Deus. Ele não é um ser inferior, criado por Deus, como muitas pregam por aí, né? Que ele é uma força ativa, que ele diz uma coisa, mas não, né? Ele é Deus, Deus mesmo, né? Porque Jesus é o Pai são um, né? E Jesus, quem vê Jesus vê o Pai. Nós não vemos, mas irmãos, isso é maravilhoso para a nossa vida, porque nós, pela fé, nós conseguimos ver Jesus, né? Mas pela fé, você olha assim e diz, você não está vendo nada, mas a gente vê Jesus pela fé, né? A fé que nós temos de chegar até Ele. Eu mesmo peço para Deus, me leva até o teu trono para mim me ajoelhar né? E falar contigo, né? Eu tive aquela experiência que já contei, já passou, né? Jesus também, irmãos, ele não nasceu num palácio, a gente sabe, né? Ele não nasceu, né? Foi na fama, nos holofotes, ai, que beleza, vai chegando Jesus, né? Ele não teve nada disso, né? Ele nasceu numa manjedoura, tá certo? Mas o nascimento de Jesus trouxe glória a Deus e na terra aos homens, como diz a Bíblia, de boa vontade, não é isso? Foi o que trouxe Jesus quando ele nasceu, né? Houve todo aquele sofrimento em criança, como a Bíblia diz, enquanto ele era criança, a terra estava desamparada, estava na mão dos judeus, daquele que colocavam fardo nas costas do povo, que eles mesmos não carregavam, não podiam carregar, mas eles faziam, né? Eles usavam a lei de Moisés, mas eles não estavam fazendo nada pela lei de Moisés, só aquilo que fosse mais forte, né? Que pudesse massacrar mesmo aquelas pessoas. E a terra não tinha, estava desamparada, porque não tinha a Bíblia diz, que fizesse o bem. Não tinha um só que fizesse o bem ali, né? Então a gente vê, né, que isso tudo também nos trouxe paz na terra e salvação nas nossas vidas também, né? Ele trouxe também salvação para as nossas vidas, né? Então, com a morte de Jesus, com o sangue derramado, encontramos vidas abundantes, perdão, redenção eterna, salvação gloriosa. E tudo isso, irmão, foi planejado no céu e foi realizado aqui na terra, né? Existe uma conexão de Deus conosco aqui na terra, porque, né, Deus planejou lá tudo, mas, né, veio tudo ser, né, feito aqui na terra de uma maneira que todo mundo visse, né? Todas aquelas pessoas vissem. Muitos não creram, muitos creram, mas para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, nós cremos na Bíblia e cremos em tudo aquilo, né, que Deus prometeu e que Jesus também prometeu, quando disse: tudo que pedires em meu nome. Então nós temos como garantia agora o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. O mundo fica, né, dizendo: sangue de Jesus tem poder, Jesus, né? Então, mas também não é assim. A gente não pode ajudar
a vulgarizar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é poderoso e é santo e é bendito entre os homens, né? É o que é o sangue de Jesus para nós, né? E muita gente faz disso um dito popular. A gente vê isso aí no mundo, né? Um dito popular. Não, isso não. O sangue de Jesus tem poder. E a gente às vezes fica triste, né? Porque a gente sente que, né? É uma ofensa. E é uma ofensa consumada. Não é uma ofensa, né? É uma ofensa consumada. As pessoas fazem isso porque elas querem, né? Não é verdade? Então a gente sabe que Jesus é o Verbo eterno, que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus, né? E quem vê a Jesus vê o Pai, porque é um só, né? E o Espírito Santo, que já foi falado aqui também, que fez uma obra grande também, né? Quando o Espírito Santo veio para ficar conosco, que antes Ele já trabalhava para Deus, né? Aí o Deus, Ele é uma maneira tal que a gente tenta falar, colocar as coisas juntas, mas a gente não consegue muito não, né? Porque Deus também, Ele disse lá em Deuteronômio que, né, as coisas encobertas são para Ele, agora as reveladas são para nós e nossos filhos. Então nós temos que nos ater às coisas que estão reveladas para nós, né? A gente tem que aprender com a Bíblia, com Deus, com os irmãos, né? E com o Espírito Santo. A gente tem que aprender essas coisas, né? Que Deus quer que nós, porque Deus quer que a gente saiba, mas é aquilo que Ele se dispõe a nos ensinar, né? Aquilo que Ele se dispõe a nos ensinar é aquilo que a gente tem que, né? Que tem que saber. Então cabe a nós falar só do que sabe, né? Não é mesmo, pastor? Né? Vocês aí, a gente tem que falar só do que sabe, porque aquilo que a gente não sabe, que Deus não revelou, não é para nós. Então nós temos que deixar lá com Deus, né? E nos ater ao que Deus nos deu a Bíblia, nos deu o Filho a morrer por nós, que pagou as nossas dívidas, foi ao inferno e pegou, né, a cédula que era contra nós. Eu costumo dizer que Jesus tomou uma procuração que havíamos passado, né, assinado pro outro lá, né, cuidar do que era nosso já, porque a Bíblia diz que o céu é de Deus, a terra Ele deu aos homens, né? Não sei aonde nem como o diabo roubou, mas Ele fez isso, né? E então cabe a gente também isso que Tiago disse, fugir, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é mesmo, é o que a gente tem. Eu já, algumas vezes eu tive essa experiência de resistir com oração, não brigando assim, né? Mas com oração, resistindo. E aquilo voltava e eu orava até que eu ganhei questão com Ele. Deus ganhou para mim, né? E a gente vê também, né, que Jesus, Ele foi agente da própria criação, né? Eu escrevi agente porque eu acho que é isso mesmo, né? Porque tudo que se fez foi feito por Ele. E a Bíblia diz ali em João, onde a gente leu, que nada do que foi feito sem Ele se fez, né? Ele estava ativo na criação, né? Ele estava ativo aqui, né? Mesmo criança, a gente lê em Lucas que ele estava lá discutindo com os doutores da lei, né? Quando a mãe dele foi lá buscá-lo, que ele disse que estava na casa do pai, e estava realmente, né? A mãe dele só ficava pensando naquelas coisas que ela via no próprio filho, porque uma mãe, ela não tem nada disso, né? O filho é o filho e, né? E pronto. Que a gente, é difícil explicar o amor de mãe, é muito difícil, porque é uma coisa tão íntima, tão de dentro, que não dá para explicar também, né?
E Jesus, naquela época, ele estava na criação, ele estava ali com Deus, ele estava face a face, os dois eram um. Então ele fez todas as coisas, né? Ele fez todas as coisas, né? E ele fez um pouco mais. Deus deu a ordem, né? Planejou, deu a ordem, mas ele cumpriu direito tudo aquilo, a contento de Deus, aquilo que ele tinha que fazer. Portanto, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é maravilhoso mesmo, como diz, né, aquele versículo que foi lido. Ele é maravilhoso. Jesus é realmente o príncipe da paz, né? E ele pode ser também Deus da paz, por que não? Porque ele também é Deus, né? A gente às vezes fica, né, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos falando do mesmo, né? Mas a gente aprendeu pela Bíblia que no nome de Jesus conseguiríamos, né? Mas eu às vezes digo para Deus, não olha a minha deficiência, né? O meu pecado. Mas como que Deus não vai olhar, né? Deus, ele precisa olhar para aquilo que a gente faz, para ele ou consertar, né? E muitas vezes a gente precisa corrigir o filho, né? Muitas vezes deixa de dar alguma coisa porque você olha e vê que aquilo não é necessário, né? E o filho cisma de querer aquilo, a filha ou qualquer um, e você olha e vê que não é necessário. Então não, um não, mas aquele não é um não para ensinar. Não é um não de maldade, ou porque o pai é ruim, ou, né, ou porque é mãozinha, não é nada disso. É porque ele tem que aprender a viver com o que tem, né? E enquanto ele tem, ele não precisa de outra coisa, né? E Deus, muitas vezes, ele chama a nossa atenção assim, dá um pequeno puxão de orelha, porque ele sabe, né, que aquilo que a gente está nos pés, Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, às vezes não é para nós. Aquilo não é para nós, não. A gente é porque acha, eu sou filho, tenho direito a tudo. Não, a gente tem direito àquilo que Deus planejou, porque ele sabia o que era. Deus sabe todas as coisas. Nós não temos, muitas coisas nós não temos o direito, né? Mas Deus, como ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, né? Então, e o nome de Jesus é esse, né? Deus, né? Tanto Jesus e Deus é Espírito Santo, né? E o nome de Jesus é esse, eu escrevi aqui também, né? É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, né? Nele existimos. E ele é a fonte de todo o bem. E se podemos conhecer a Deus por intermédio, só conhecemos a Deus por intermédio de Jesus, né? Porque foi ele, a Bíblia diz que o Filho do Homem o fez conhecer. Então nós conhecemos Deus por intermédio de Jesus, porque a gente sabe, a gente lê que Moisés conduziu aquele povo e Deus o guiava, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que foi a Moisés e aquele povo, mas para nós não. Deus, Jesus disse, está na Bíblia, o Oriente e o Ocidente. Nós somos ocidentais, né? Somos Ocidente aqui, né? E assim, né, quando Jesus morreu, quando ele derramou sangue tão precioso, foi para a humanidade toda, de norte a sul, leste a oeste, Ásia, África, América Central, do norte e do sul, para todos Deus fez, né, que Jesus morresse na cruz. O que Deus também sofreu pelo Filho é indizível, a gente não sabe, não alcançamos chegar até lá, porque foi muita coisa, né? Aquele dia foi um dia terrível, né? Tanto que a Bíblia diz que Deus virou de costas para o mundo, porque ele não queria ver aquilo, né? O seu próprio filho ali sendo massacrado, judiado, cuspido, apanhando, e ele não queria ver. E
isso também foi por nós, foi por mim, né? E eu não quero jamais esquecer que foi por mim que Jesus passou todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Foi por ti, Marilene. Por ti, viu, irmã Irene? Também. Paulo, também você aí. Também foi. Vanderlei, a Selma. O próprio pastor, que é pastor. A irmãzinha, né? Foi por nós também. Nós não estávamos lá, mas Jesus orou. Ele disse, para aqueles que ainda hão de crer em mim. E somos nós. Então, nós também estamos, né, inserido naquele contexto, naquilo que Deus fez, né, que Ele planejou lá em cima. Olha, às vezes eu fico pensando, será que Deus comenta o nosso nome lá? Eu acho que sim, né? Deus, Ele está olhando e está dizendo, puxa vida, olha lá, hoje lá tem 7 pessoas, ali tem 7 pessoas, estou vendo daqui, e Ele está contemplando, irmãs, cada vez que a gente adentra essa porta, que a gente se ajoelha aqui e glorifica o nome do Senhor, né? A gente santifica que Ele já é santo, exalta a santidade dEle, aquilo deixa Deus contente, né? Porque Ele olha e diz, ó, eles estão ali, né? Tem pouca gente, mas eles estão ali. E não é o que Deus planejou. Deus planejou uma igreja cheia, né? Mas nós fazemos a nossa parte. Nós não temos nada a ver com aqueles que deixam a igreja ou deixam de vir porque vai aproveitar o sol ou vai também aproveitar o carnaval, que não sei se tem hoje. Tem? Meu Deus. Então, mas a gente está ali, a gente vive por Deus, né? A gente faz todas essas coisas por Ele, né? A gente vive por Ele, porque Deus é Deus, né? Se Ele mesmo disse que o Filho viria e seria, né, Deus forte, né? Não precisamos de mais nada para crer que realmente estamos no caminho certo, realmente estamos subindo a escada de Sião, e um dia chegaremos lá, né? E um dia, irmãos, nós chegaremos lá, né? E vamos participar daquele banquete, né, que está lá preparado para nós, né? Aqui teve uma irmãzinha que ela foi embora, lembra que o pastor contou? Que ela perguntou o que iria comer no céu, se seria flores. Lembra dela? Ela era meio, né, a cabecinha dela era meio, né? E ela perguntou para o pastor. Pastor, o que nós vamos comer no céu? É flores? Perguntou. Pastor, não, eu esqueci o nome dela, daquela menina, né? Eu esqueci o nome dela, nunca mais ela apareceu. Então, viu, irmãos? E é assim, vamos acabar por aqui, porque o que eu assinei só foi isso mesmo, né? Jesus, Ele passou por poucas e boas. Isso é frase do mundo, poucas e boas, né? Mas Jesus, Ele fez o que havia de fazer, aquilo que o Pai planejou, porque o mundo estava um caos e continua, porque agora está piorando. À medida que Jesus está voltando, o diabo está furioso e ele está fazendo tudo o que ele pode para poder arrastar, né? Principalmente o crente em Jesus. Ele quer arrastar junto com ele para onde ele sabe que vai, porque ele sabe. Não lembra, Selma, daquela que ficou endemoniada aqui, que eu estava sozinha? Meu Deus, que coisa terrível, né? Nunca mais ela veio, né? E ele dizia, eu não quero ir para o fogo sozinho. Quem mandou? Ora, né? Olha, deu um trabalho o pastor para fazer aquele demônio ir embora, porque ele não queria. Ainda dava risada na minha cara. Depois agora você vai para aprender quem é que está aqui, né? Mas deixa isso para lá. Aí a gente vê que a gente aprende com Deus tudo aquilo que, né, que Ele quer que seja feito, que Ele quer que seja dito. Eu particularmente achei essa palavra parecida com a do pastor e com o louvor que foi,
né, entoado por nós, né? E nós vamos terminar por aqui, mas sabendo que, levando na nossa memória, no nosso coração, que Jesus é o príncipe da paz. Deus forte, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém?